Ontem a gente falou aqui sobre a ida de Álvaro Dias a Mossoró. Eu gostaria de... Álvaro Dias é um homem que já tem muitos anos de política. Tem uma carreira vitoriosa. Foi deputado estadual por vários mandatos, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal. Quando todo mundo dava Álvaro Dias como morto, conseguiu entrar ali para ser vice-prefeito, candidato a vice, indicado pelo MDB de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo sai para disputar o governo, ele assume a gestão municipal, é reeleito em primeiro turno em 2020 e foi importantíssimo na eleição de Paulinho Freire para prefeito de Natal. Agora, mesmo achando que Álvaro é um cara experiente, eu fico impressionado com a ansiedade de Álvaro Dias e com a forma de se fazer política de Álvaro Dias. É aquele coronelzão que não sabe ter um minuto de paz, de tranquilidade, ele tem que estar criando tumulto. E os tumultos que Álvaro Dias cria, se ele não tiver uma estrutura muito boa do lado, ele acaba causando problema só para ele. Álvaro Dias foi em janeiro na casa lá de veraneio de Rogério Marinho, você lembra, Bruno Araújo? Sim. Você lembra, Suzy Noronha? Isso. E disse lá na casa lá do Verão, lá em Búzios, que depois eu até cheguei lá, já estava acabando, que ele era do grupo político de Rogério Marinho, Paulinho Freire, Estício Valentim. Álvaro Dias deu uma entrevista aqui nessa bancada, deu entrevista em outras rádios, dizendo que este grupo sairia um candidato. Que eu saiba, não teve nenhum problema neste grupo. Mas Álvaro Dias, na ânsia de criar um fato político novo, bota o carro daqui para Mossoró, para fazer uma visita a Alisson, o que é legítimo, ele é um líder político. Até aí a gente comentou ontem que era uma ocupação de espaço. Isso. Era a forma de mostrar que está no jogo. Mas a entrevista que ele deu ao Diário do RN, a Túlio Lemos, muda de figura. Ele disse na entrevista, está aí a foto da capa do jornal Diário do RN, que essa chapa aí é fortíssima e que deverá caminhar junto para a eleição de 2026. E eu queria saber qual foi o Álvaro Dias que deu entrevista ao Diário do RN. Porque, pelo jeito, tem 2 ou 3 Álvaro Dias. Ele tem 2 ou 3 personalidades. Eu queria entender. Esse mesmo Álvaro Dias demitiu, em janeiro do ano passado, os cargos comissionados de Nina, atual secretária de Ação Social da Prefeitura, esposa do prefeito Paulo Freire. Vocês se lembram disso? Que ela exonerou todos os cargos. Então é uma forma atabalhoada de fazer política. E aí, qual é o sentimento que passa? Que será que os atores políticos confiam em Álvaro Dias ou não? Porque há 30 dias atrás Álvaro Dias estava falando de Alisson. O mesmo que ele agora disse que é uma opção forte para a eleição do ano que vem. Ele estava dizendo em entrevista que Alisson Bezerra não tem experiência para ser candidato ao governo e governador do estado, que é muito novo, que pode esperar. Esse já é o terceiro Álvaro Dias, ou é o de janeiro, ou é o das entrevistas, ou é o de Natal, ou é o de Mossoró. Eu estou confuso, Álvaro. Qual é o Álvaro Dias que fala? Eu estou confuso. Ele vai dar entrevista hoje aqui, viu? À noite. Eu vou escutar porque eu quero saber qual é o Álvaro Dias que existe. É o Álvaro Dias porque Alisson é candidato ao governo. E ele deu uma entrevista dizendo que vai fazer parte desse projeto, que pode caminhar com esse projeto. Se ele pode fazer parte desse projeto, não é na candidatura de governador, porque Alisson é candidato ao governo. Alisson só estará na chapa ano que vem, Bruno Araújo, sendo candidato ao governo. Você concorda ou discorda? Senão ele continua na prefeitura. Ele não vai para chapa nenhuma. Isso, Alisson. Exato, lógico. Concorda? Sem dúvida. Alisson não pode ser candidato ao Senado, ele não tem idade. E nem vai sair da prefeitura para ser candidato a vice. Não faz sentido. Então, Álvaro, você quer enganar quem? Você quer mandar recado? Manda de outro jeito. Porque você acaba desse jeito criando desconfiança. Você acaba mostrando para os seus parceiros políticos que você não merece confiança. Porque sem sinal nenhum de problema você joga para a plateia. Você está ajudando nessa estratégia, Fátima. Você está ajudando nessa estratégia à esquerda, Álvaro. Mas eu sei que você sabe isso. O que você precisa é de protagonismo. Agora, sua ansiedade é tanto, Álvaro, que você tem um problema jurídico imenso. E, em vez de você mergulhar, você só procura visibilidade. E o problema não deixou de existir em relação à eleição do ano passado. Não deixou de existir. Pelo contrário, ele passa a existir mais.
E quanto mais se aparece, mais quem quer ver você fora da política trabalha para esse projeto andar, para esse problema jurídico andar. Então eu estou confuso demais com o Álvaro Dias. Eu não sei se é o alvo de Caicó, de Natal, de Mossoró, eu não sei qual é o alvo que existe. Eu estou confuso, eu vou à entrevista hoje, quero saber se ele vai confirmar se é do grupo de Alisson, se ele é do grupo de Rogério, se ele realmente vai ser vice de Alisson. Ele mandou uma nota dizendo que não, que nunca foi tão candidato ao governo do Estado. Mas para ele ser candidato ao governo do Estado, ele tem que ter um grupo político. E o grupo político tem que aceitar que ele é o candidato ao governo do Estado. Porque da forma que ele se comportou na entrevista da RN, eu acho que Rogério Marinho, nesse momento, Stevenson e Paulinho Freire devem estar pensando: vixe, Álvaro já não é mais uma opção. Vamos ficar aqui nós três, porque ele já mostrou que pode estar com Alisson. Ou, se Alisson se juntar com Rogério Marinho, com Stevenson, se Rogério Marinho se juntar com Alisson, a Auro vai ficar onde? Então ele ficou numa situação difícil. Quis fazer um 8 e fez um 8. Quis fazer um 8 e fez um 80, na minha concepção. Eu vou esperar a entrevista hoje à noite para saber qual é o Álvaro Dias que existe. Estou curioso.